aprofundar nos problemas mais delicadinhos um pouco antes da gente mudar de modelagem. Então, vamos lá, vamos começar. Está gravando, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, continuação. Falei para vocês que a gente ia falar do porquê, né? Qual a lógica da gente usar a programação linear. E daí a gente ia passar para a prática. Então, hoje a gente vai começar dentro dessa prática, já com um exemplo. Eu coloquei um exemplo. E daí a atividade, que o William já fez questão de olhar lá, que tem atividade dessa semana, vocês vão seguir esse mesmo passo a passo, vocês vão sentir que fica muito mais fácil a gente tratar um problema com vamos chamar de checklist, ou passo a passo, para vocês depois apenas desenvolverem um modelo matemático. Ah, professor, mas aí esse modelo matemático ele pode ser complexo, pode ser simples, tudo vai variar do problema. Por isso a gente tem que entender de maneira bem detalhada o que a gente tem como problema e o que a gente busca como solução. Então vamos lá? Então por que a gente utiliza a programação linear? Então ela é recomendada por ser um processo mais barato. Processos mais baratos são bons para a empresa? Sim. Então a gente acaba buscando a programação linear em detrimento a outros métodos, porque é mais barato e mais fácil da replicação nas empresas, no desenvolvimento tanto de software, ou às vezes até no próprio Excel, e mais fáceis de testar o funcionamento. Então, falando em preço, tudo que a gente põe para desenvolvimento na área de informática geralmente não é um custo tão baixo. E falando em praticidade, perfeito para o cenário empresarial, né? Seria vamos falar assim, o ambiente ideal que vocês, como administradores, buscam para a empresa, né? Soluções práticas e baratas, não é? Com certeza. Na verdade, isso não precisa nem ser para a empresa, né? Se a gente puder fazer isso na vida, a gente também tenta sempre buscar esse caminho. Então, a programação linear ela tem essa vantagem, a praticidade e o baixo custo. Para vocês terem mais ou menos ideia do custo, vocês têm noção de quanto custa? Eu vou pegar do SAP porque é a que eu tenho mais experiência. A hora de um desenvolvedor, de um programador no sistema SAP. Quanto que a empresa tem? Hã? Não quanto ele ganha. Vamos ver ao lado da empresa, quanto a empresa paga. Eu imagino que seja relativamente barato. Está na faixa de R$ 600 por hora de uso. Ih, errei, hein? Ah, professor, mas por que é tão alto? Gente, programador é uma mão de obra muito especializada. Tem que ter muito conhecimento, principalmente sobre a ferramenta,
para desenvolver a solução. Então, por isso que eles não são baratos. E a gente ainda está tendo, acho que eu já comentei com vocês, né, o grande problema da migração desse pessoal. Tem muita gente lá na Europa de olho nos nossos desenvolvedores. Isso tende a piorar um pouquinho o nosso cenário. Então, utilizar um modelo de programação linear proporciona um menor risco do que a experimentação do impacto de cada alternativa de solução. Essa possibilidade de teste é, então, realizando testes e alterações à prática no cotidiano da empresa. E também economia de tempo, visto que software, com o uso das suas capacidades, a capacidade de fazer milhões de cálculos, permite obter a solução de maneira mais rápida. Ah, professor, mas eu preciso de um servidor muito potente para ter esses cálculos dentro da programação linear? Não. Essa é a vantagem. Basta eu ter computador. Computador que consiga rodar o software que a gente usa. Diferente daquele cenário, até não lembro quais são os graus, são 4 graus que a gente falou, né? Lembram-se do gráfico que eu mostrei na aula passada? Lembro sim. Que tinha um 4 grau, ficava lá em cima. É aquele de modelos probabilísticos estatísticos, simulação, otimização. E heurística. Isso aí é o mais dificilzinho. É mais difícil de conceito, porque ele não é tão difícil de pôr em funcionamento quanto a simulação. O pior de todos, a simulação. Então, falou em simulação e modelo estatístico, vai ter uma exigência maior de capacidade de processamento. Como a programação linear está no modelo mais básico, eu não preciso de nada muito complexo para a gente conseguir desenvolver, conseguir chegar nas soluções que a gente busca. Então, ao passo que a gente quer testar o impacto das soluções, a gente levaria muito tempo somente para configurar o funcionamento do sistema de acordo com cada solução desejada. Conforme a gente vai ampliando a complexidade do sistema, mais difícil, mais tempo eu vou levar e maior o investimento eu vou ter que ter para efetivamente colocar a solução em prática e, óbvio, para colocar a solução em prática, efetuar os testes necessários. Então, como a gente tem a programação linear como modelos mais simples, elas se tornam mais rápidas de serem testadas e serem colocadas em funcionamento. Então, por isso, a programação linear é uma boa tecnologia dentro da pesquisa operacional para ser trabalhado com qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa, algumas vão ter restrição, que nem tem a figura de TI, né? Pessoal da área de informática. Mas, em alguns casos, a gente software já até pré-prontos, que vai levar ao custo menor. Então, a ideia da programação linear é que ela é mais acessível à utilização das empresas. Nem sempre vai atender todo mundo, né? Os problemas vão exigir soluções mais complexas, mas já é uma ferramenta de auxílio com maior abrangência.
Mas, obviamente, para escolher a programação linear, vai depender tudo do problema que a gente quer resolver, do que a gente está proposto a resolver. Então, vamos buscar fazer o quê? Isso vai, digamos assim, vai ser válido para qualquer aplicação. A gente utiliza esses, vamos falar assim, esses métodos, não somente para programação linear, mas para qualquer tipo de metodologia aplicada em pesquisa operacional. E que vai ajudar muito dentro da programação linear. Ah, por quê, professor? Porque com esses 5 passos a gente vai ter todos os elementos para daí a gente só montar a modelagem matemática. E depois efetuar teste. Por isso que daí eu resolvi, não, vou gastar um pouquinho mais de tempo hoje explicando esses passos do entendimento do problema. E daí na próxima aula, faço uma aula mais para PL, mas vai ajudar em outras modelagens, outros métodos. E daí vocês vão poder efetivamente já começar a testar essa lógica, ver se vocês vão chegar nos resultados esperados. Vocês vão ver que o exemplo que eu vou dar é um pouquinho mais simples, trabalho que a gente vai corrigir daí na próxima aula, um pouquinho mais delicado, e dá para a gente ir ampliando daí o grau de dificuldade do problema. Então, a gente pode dividir essa identificação do problema em 3 fases, em 3 propósitos. Identificar as variáveis de decisão. Não lembro. Qual que é a função da variável de decisão? O que a gente tem de possibilidade em relação à variável de decisão? Lembram da figura da esteira? Sim. Ficava 3i menor ou igual a 60. O 3 era o comprimento de cada peça na esteira, 60 era o tamanho da esteira, e o i era a chamada variável de decisão. Qual é a característica da variável de decisão? É aquela variável que a gente pode alterar. É ela que vai levar a escolha otimizando a função, otimizando ou chegando no resultado que a gente espera. Então, ela é importantíssima, uma vez que é com ela que a gente vai poder trabalhar. Então, dentro desse propósito, a gente segue 3 etapas: elaborar um esquema simplificado do problema, tentar visualizar o que está acontecendo. Entrar na ideia da visão sistêmica, né? Tentar olhar de fora, ver o contexto geral e entender qual o problema que eu estou enfrentando no meu processo empresarial. Bacana, olhei, enxerguei o problema. Vou para o segundo. Vou definir a solução. O que eu espero como resolução desse problema? Sabendo o que eu espero, eu vou poder definir quem é a variável ou as variáveis, porque pode ser mais de uma, de decisão. Quem que eu vou poder mexer nesse tabuleiro, né? Se fosse um jogo de xadrez, quais as peças que eu vou poder mexer nesse jogo para poder
apresentar a solução desse problema. Bacana. Aqui está em relação a resultado e o que eu posso mexer. Segundo, identificar a função objetivo. Então, o que a gente pode, o que a gente busca? Maximizar ou minimizar. Maximizar ou minimizar vai depender do cenário que a gente está identificando o problema. E, por último, identificar as possíveis restrições. Quais são as classes de restrições que a gente tem nesse esquema que a gente analisou, nesse cenário que a gente observou. Então, com esses 5 passos, esses 5 métodos, não, são 5 passos. Esses 5 tópicos, a gente consegue fazer uma análise, um panorama, identificando quem são os elementos para a minha modelagem matemática. Então, vamos passar por cada um, para a gente conseguir pensar nessa situação. Então, etapa 1, elaborando um problema, elaborando um esquema do problema. Então, aqui a gente busca desenvolver um esquema simplificado do problema. Então, pode ser transcrito de forma narrada. Eu não gosto. Por que, professor, que o senhor não gosta? Eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito de desenho, esquemas. Então, a gente pode fazer de forma narrada, de forma transcrita, o problema, ou a gente pode modelar ele para um esquema gráfico, para um desenho que permita aprofundar o entendimento. Então, eu gosto muito dessa figura de tabular, desenhar. Acho que auxilia muito essa ideia da visão sistêmica. Então, essa etapa é considerada muito importante, já que vai ser o. Como eu posso? Vai ser o momento que a gente vai desenhar, ou a gente vai entender o contexto onde esse problema que a gente pretende resolver está inserido. Fabiana, você ia comentar? Que ele seria a base para o começo. Isso, ele é a base para começar todo esse pensamento. Então eu pensei, eu analisei o cenário de um modo errado e acabei fazendo a elaboração desse esquema de maneira errada. A chance do erro já começa no primeiro passo. E vocês lembram que eu falei que a pesquisa operacional vem da área militar? Isso lá na primeira aula. Uhum. Lembro. Vocês já perceberam que militar adora, pelo menos o alto escalão militar adora fazer esse tipo de esquema de problema? Às vezes a gente vê sem perceber. Em filme, o pessoal com aquele mapa gigante, em cima de uma mesa, coloca as posições inimigas, coloca as peças ou as nossas posições. Já viram isso em filme? Sim, vários filmes. E, na verdade, tem documentário provando que era realmente usado. Tá certo que era do. A gente vê muito documentário de fim da Segunda Guerra, que foi o período onde surgiu tudo isso, né? Onde ele se aprimorou muito forte. Se vocês pegarem documentário, vocês vão ver, principalmente de Hitler, fazendo isso. Porque ele tinha a questão do ego, né? Ele
tinha esse hábito de filmar tudo que ele fazia. Então a gente vê muito cenário onde eles estão debruçados sobre o mapa, analisando as posições, o que eles estão fazendo, na verdade, entendendo o esquema de problema para ser enfrentado. Segunda etapa, definindo uma solução do problema. Então a gente fez a esquematização. Então busque encontrar a solução. Aí pode ser para qualquer problema, mas procure responder a solução que está apresentada no enunciado que vocês escreveram, ou no esquema que vocês desenharam. Então, ali, então, supondo que a gente está lá com o mapa, está analisando as estratégias de guerra e quer dominar uma determinada posição. Pronto, ali você já está começando a definir a solução do seu problema. Você vai analisar o cenário que você desenhou e vai começar a pensar o que eu pretendo resolver, qual o objetivo desse meu desenho, como eu vou apontar a resposta, vou chegar na resposta. Então, essa etapa é fundamental para a definição das variáveis de decisão. Por isso que eu gosto do desenho. Eu consigo enxergar quem são as possíveis peças de manobra, quem são as variáveis que eu posso mexer. No caso lá do exército, eles sabem que vamos falar assim, vamos falar batalhão, alguns batalhões ou pelotões eles não conseguem mexer por alguma restrição, mas tem outras que eles conseguem deslocar. Bom, essas são as variáveis de decisão. Esses batalhões possíveis de deslocamento, aquelas peças que eu posso escolher como utilizar, vão ser as variáveis de decisão. Então, a solução proposta é causal e provavelmente não será ótima. Como assim, professor? A solução é uma proposta causal e provavelmente não será ótima. Entendi. O que será que eu quis dizer com essa frase? Quando talvez é uma solução muito rápida e acaba não sendo a melhor opção, uma coisa assim. Pode ser. Solução da proposta causal vem da figura. Como que eu posso? Fugiu. Causa e efeito. Então, eu tomo uma ação. Vou tomar uma devida atitude que vai gerar um efeito. Dificilmente, na verdade, nenhum sistema é perfeito, então dificilmente a gente vai chegar numa solução ótima. Ótima seria a solução ideal. Mas a gente busca chegar o mais próximo possível, trabalhando essas variáveis do ótimo, do ideal. Mas dependendo de como eu trabalhar essas variáveis de decisão, pode ser que seja até inviável. Entretanto, isso não é importante. Eita, como assim, professor, não é importante?
que a gente faz antes de colocar um sistema em prática? Testa. Testa. Então, eu errei na solução que eu tive como proposta. Não cheguei nem perto do ótimo. Abandono o modelo e passo a pensar em outro modelo. Então, dificilmente a gente vai chegar na perfeição. Muitas vezes a gente vai apontar uma solução que não vai ser nem viável, mas como a gente ainda está no desenho, a gente ainda vai testar, a gente tem total possibilidade de corrigir. Mas é importante que a gente faça essa análise das variáveis, mesmo sabendo que não vai chegar na solução ideal, porque ela vai ajudar, no caso do erro, a repensar também no modelo. Então, outra etapa importantíssima. Na verdade, eu penso até que seja mais importante identificar quem eu posso mexer dentro do meu sistema. Ou quem do meu sistema, que eu digo modelo matemático. Mas na prática seria quem eu consigo mexer, ou qual a peça, ou qual o funcionário que eu consigo trabalhar dentro do meu funcionamento empresarial. Bacana, definimos uma solução para o problema encontrando as variáveis de decisão. A gente vai, então, transcrever quem são as variáveis de decisão. Uma vez encontrada uma solução para qualquer problema, a gente tem uma facilidade para identificar essas variáveis de decisão. Então, nota-se que trata de uma. Eu coloquei aqui no exemplo anterior, mas eu deixei o exemplo para baixo. Beleza. Eu ia colocar antes esse esqueminha aqui, mas eu deixei para fazer tudo junto. Voltando aqui. A gente está falando de quantidade de produtos. No nosso caso aqui, o que eu estava falando, vai ser boneca ou caminhão. Então, a variável que a gente tem de decisão é produzir o produto A ou B, ou deslocar funcionários para a área A ou para a área B, deslocar material para a linha de produção A para a linha de produção B. Exemplos onde eu vou poder efetuar a decisão. Vamos pensar de maneira bem simplista, tá? Num caso real que está acontecendo no nosso cenário econômico atual. As montadoras estão tendo liberdade de produção para todos os veículos da sua linha? Não sei se vocês têm acompanhado essas notícias. Não sei dizer, professor. Vamos buscar a notícia. Essa é a vantagem de ter a internet fácil, né? Sim. Na sala de aula, às vezes a gente não tem, né? A gente fica tentando forçar vocês, mas muitas vezes o pessoal não deixa as notícias passar, né? Por isso que é muito importante vocês acompanharem as notícias. Ó, tô pegando até a primeira aqui. Produção de automóveis volta a cair por falta de semicondutores. Então a gente viu, a gente presenciou nesses últimos meses, várias montadoras parando linhas de produções por falta desse tal semicondutor. O que é isso, professor? Semicondutor está presente
muita coisa na nossa vida hoje em dia, muita indústria usa, é o elemento que é utilizado para a fabricação de chips. Então, vou fabricar processador de computador. Ali vão conter inúmeros semicondutores dentro desse processador. Mas qual a relação, então, com o veículo, professor? Como estão os veículos hoje em dia? São tecnológicos ou não? Acho que depende, né? Não é nada exorbitante, assim, tipo, carro que voa, né? Mas eu diria que sim. Mas hoje, se a gente parar para pensar, até os mais básicos já saem, nem que seja de modo simplista, um computador de bordo, né? Com certeza. Nesse sentido, sim. Já vai precisar de chip semicondutor, placas semicondutoras. Opa, estou começando a enxergar um problema. Eu tenho uma quantidade restrita de semicondutor para uma gama de produtos muito grande. O que eu vou ter que fazer? Fechar e ir embora. Fechar e ir embora? Não, teve alguns casos que eles fecharam por 30. A Renault acho que fechou por 2 semanas. Teve casos que o pessoal realmente fechou e foi para casa, porque não tinha material para trabalhar. Mas ali a gente tem uma restrição. Poxa, tem pouco semicondutor, tem várias linhas de produção. Hum, e agora? Qual carro que eu fabrico? Já começou a pensar aí numa variável de decisão. Qual produto? Ou qual quantidade? Então, que a gente começa a trazer essa ideia para vocês verem que isso chega no mundo prático. O problema da simples falta de uma matéria-prima a ponto de parar indústrias que envolvem uma quantidade exorbitante de funcionários, volume gigantesco de faturamento, e que alguém vai ter que decidir que caminho que vai tomar. Esses problemas exigem as soluções complexas? Não. Esses podem ser feitos pela programação linear. Geralmente, quando a gente tem falta de uma determinada peça ou matéria-prima, dentre produtos, qual vocês mais têm preferência como administradores? O que vocês buscam como objetivo final do trabalho de vocês? Lucro. Então, o que eu vou ter que pensar? Vou ter que trabalhar as minhas peças, os meus produtos, pensando nesse meu fator limitante. Já estou até adiantando os tópicos, mas pensando nessa limitação para ter o maior lucro, não é? Com certeza. Esse é o objetivo. Aqui a gente já poderia aplicar a programação linear. Só para definir se eu produzo o carro A, o carro B ou o carro C. Então, a variável de decisão, a gente costuma tratar ela como xi. O x vai ser um indicativo de algum valor, algum multiplicador, ou denominador, igual a gente fez lá da esteira, né? Ficou 3i, não foi? Que o 3 era o tamanho que cada peça usava, mas eu queria saber quantas peças. Então, ali a palavra I, se a gente pensar nos carros a serem produzidos,
vai ser o que realmente a gente tem como incógnita. Então, o que a gente pode mexer e que me permite fazer alteração. Então, dentro dessas modelagens matemáticas, a gente costuma chamar a variável de decisão de xi, onde o i, que indicar essa possibilidade de variação nessa variável de decisão. É ele que a gente vai poder mexer. Então, encontrou o i ali no meio de uma modelagem matemática, a gente sabe que é ali que a gente pode fazer alterações. É ali que vai poder ocorrer as variações. Então, 4. Identificando o que deve ser maximizado ou minimizado. Então, a gente tem que fazer uma leitura bem minuciosa do que a gente descreveu como problema, ou fazer uma análise bem atenciosa do nosso desenho do problema, para que a gente possa identificar aonde a gente quer chegar. Se a gente voltasse ali para essa análise prévia que a gente fez das montadoras, todo esse problema produzir carros, limitantes semicondutores, qual o resultado final que a gente espera? Continuar produzindo? Ou... Você está quase chegando no que a gente vai tentar maximizar. Continuar produzindo. Referente. Ai, meu Deus. Referente à demanda que a gente tem daquele determinado carro, digamos assim, modelo. Continuar produzindo a mesma quantidade. A demanda pode ser um limitante. Mas a gente vai buscar continuar produzindo para maximizar o quê? O lucro. Então, o que a gente sabe? A nossa continuidade da produção é visando aumentar o lucro. Então, eu tenho que entender qual carro dá mais lucro. Para vocês irem se situando. Qual carro dá mais lucro? Então, ali o que eu busco? Maximizar o lucro através da escolha do veículo. Então, alguns. E como pode ser essa ideia do minimizando, professor? Às vezes a gente pode tentar minimizar tempo de trabalho, minimizar custo de produção. Tudo vai depender desse cenário que a gente está analisando. Então, alguns sinalizadores para problema de maximização. Deseja-se o lucro ótimo para a empresa. Qual seria o lucro ideal? A combinação perfeita de produção para conseguir ter o lucro. Ou qual o esquema que a gente consegue maximizar a produção de um determinado volume de funcionários. Ou uma limitação de quantidade de peças produzidas pela linha de produção. E para alguns problemas, a gente pode ir para o minimizar. Então, menor custo de produção, ou menor custo da compra de matéria-prima, minimizar a quantidade de hora extra que está sendo gerada, ou, nos casos mais extremos, minimizar a quantidade de funcionário. Tudo isso a gente vai ter que pensar de acordo com o enunciado do problema que a gente tem. E na etapa 5, a gente vai identificar as classes de restrição. Então, a gente vai ter que fazer uma leitura muito boa de volta do esquema, ou
enunciado do problema, para daí a gente voltar a pensar o que está me gerando a trava, vamos falar assim, nessa otimização, nesse resultado ótimo. O que está me criando problema, o que está gerando gargalo. Então, a gente vai ter que tentar observar as passagens do problema, onde as seguintes expressões aparecem. A produção não poderá ser superior a tantas peças. A quantidade comprada não pode ultrapassar tantas peças ou tal valor. O somatório da produção não pode ser menor que X peças por período. O limite das horas extras, ou o máximo das horas extras, X horas. Uma capacidade produtiva disponível é tantas peças. A quantidade de mão de obra, horas de mão de obra disponível é tantas horas. Então, sempre quando a gente sente essa expressão, ou sente que o problema aponta que algo é restrito, é onde a gente vai ter algo restrito, já leva ao nome, né? Classe de restrições. E essas variáveis são as que a gente não tem possibilidade de alteração. Elas são o que vão limitar o nosso modelo matemático. Então, vamos pensar nesse caso. Eu devia ter colocado antes, mas eu acabei escolhendo depois e a gente resolvendo juntos. Então, a gente tem uma pequena oficina de brinquedos que produz dois tipos de brinquedos: caminhão de madeira e boneca de pano. O lucro do caminhão é de R$ 10 por unidade e o da boneca é de R$ 8 por unidade. Já está começando a ter informações importantes, né? São necessárias 6 pessoas para fazer um lote de caminhão. Então, em um dia, 6 pessoas fazem um lote de caminhão e 4 pessoas fazem um lote de boneca. Então, o lote dos caminhões, 10 peças, o lote de boneca, 14 bonecas. E a gente tem, então existem 18 pessoas disponíveis na nossa linha para produzir esses itens, podendo ser alocadas em qualquer um dos dois, das duas linhas de produção, em qualquer etapa. E devido à demanda, é necessário que a gente fabrique ao menos um lote de caminhão por dia e um lote de boneca por dia. Então, a gente não pode deixar nenhum sem fazer. Sabe que tem que fazer pelo menos um. Então, como é que a gente vai trabalhar esse enunciado? Primeiro, faz um desenho do que a gente tem disponível. Claro, o que a gente busca nessa programação linear, nesse caso, oficina de brinquedo? Ele tem mão de obra limitada, uma quantidade limite de peças a ser produzida, e a gente tem que atender uma certa demanda. A gente vai ter que aliar esses 3 fatores para conseguir fazer o quê? Vender, lucrar.
lucrar. Então, claro que a nossa programação, aqui eu já estou colocando a frase que seria o nosso terceiro passo, a gente vai buscar o quê? Maximização da lucratividade diária. Então, o desenho desse problema é o que vai ajudar o desenho, que eu digo, essa redação, essa identificação dos fatores do que está ocorrendo na empresa é o que vai auxiliar a gente nessa formulação matemática. Será que está tão simples assim? Está fácil? Mais ou menos? Acho que mais ou menos. Mais ou menos? Ah, precisaria, professor, fazer uma programação linear para esse caso? Não, até daria para trabalhar lógica. Mas se a gente for ficar parando na empresa, trabalhar lógica para tentar chegar a soluções contínuas, a gente gasta muito tempo. E tempo na empresa é dinheiro, né? Então, vamos elaborar o esquema do problema. Então, ao ler o problema, observamos que é necessário decidir quantos lotes de caminhão e quantos lotes de boneca a gente vai produzir. Observando, então, a gente tem a limitação de funcionários. Mas se não fosse desenhar, ficaria desse modo. Sabendo que a gente tem um volume de 18 funcionários, a gente utiliza 6 pessoas para produzir um lote de 10 caminhões. Então, cada lote representa quanto de lucro? Cada lote dá R$ 10 de lucro, cada lote leva 10, cada caminhão dá R$ 10 de lucro, cada lote leva 10 caminhões. Então, um lote que eu produza, eu tenho R$ 100 de lucro. E a boneca? Eu utilizo 4 pessoas para a produção de cada lote por dia. Cada lote tem quantas bonecas? 14, né? 14 bonequinhas. Cada boneca dá R$ 8 de lucro. Então, se eu produzir um lote de boneca, eu vou chegar a quanto de lucro? 112. E lembrando, obrigatoriamente, eu sempre vou ter que produzir no mínimo um lote de caminhão e um lote de boneca para atender a demanda. Então, está aqui o desenho do nosso problema. Tenho 18 pessoas para poder chegar na escolha dos lotes. Qual lote que eu vou produzir ou deixar de produzir? Deixar de produzir não pode, né? O problema indica que a gente tem pelo menos um. Então, qual lote eu vou priorizar em relação a outro? Maximizando a utilização de quem? Dos meus funcionários. Qual vai ser, ou qual a maneira que eu vou alocar os meus funcionários para chegar no melhor lucro possível? Tem gente que consegue, gosta de trabalhar só com a escrita. Ah, tem problema? Nenhum. Tem gente, e eu particularmente gosto de desenhar. Eu consigo enxergar da onde que eu tenho o início do meu problema e aonde que eu busco o meu resultado. Não sei se no lote no desenho deu para entender da onde a gente parte para onde a gente quer chegar. Sim, bem tranquilinho. Então fica a critério de cada profissional escolher.
se prefere colocar graficamente, se prefere colocar textualmente, a maneira que ele se sente mais confortável. Vai variar de cada perfil. Como eu falei, eu tenho uma tendência a ser visual, eu gosto de enxergar. Se vocês trabalharem com pessoas ou com gestores que têm esse perfil, o desenho é melhor. Então, é possível observar, conforme tomamos a decisão de fazer mais ou menos lotes de caminhões ou de bonecas, precisamos alocar mais ou menos pessoas da empresa para cada linha de produção, o que vai resultar numa maior ou menor lucratividade, de acordo com a decisão que a gente tem. Então, conforme eu for alocando a pessoa para a linha de produção do caminhão ou de boneca, isso vai gerar um possível lucro. Então, como eu vou trabalhar a alocação das pessoas para chegar no lucro chamado ótimo? Então, segundo, definição da solução para o problema. Então, definir uma solução nesse problema nos ajudará a entender qual a variável de decisão. Então, nesse exemplo, para decidir quantos lotes a gente tem de caminhão ou de boneca que a gente pode fazer, a gente precisa considerar as restrições de mão de obra disponível, bem como a quantidade mínima de produto que a gente precisa vender. A gente podia ir no método acerto, tentativa e erro. Eu poderia simplesmente ir alocando através de uma tabela. Então, se eu produzir uma boneca, um lote de boneca, e 2 de caminhões, vou chegar 112 do lucro da boneca, a 200 do lucro com o caminhão, então lucratividade total 320. E vou testando dessa maneira uma possibilidade de resultado. Só que não é muito mais fácil a gente já ter uma equação matemática que aponte esse resultado? Acho que seria mais fácil, né? Essa é a ideia da programação linear. Você tentar resolver de maneira mais barata e rápida o determinado problema. Aqui a gente poderia ficar brincando com esses dois valores, colocar também um quadrinho aqui com a quantidade de funcionários alocados e ir testando, mas se torna um processo bem lento, bem braçal. Então, nessa solução para o problema, tomamos a decisão de produzir um lote de boneca e 2 caminhões por dia. Então, essa decisão atendeu o número mínimo de lote, tem um de cada um, né? E a gente atingiu o limite de mão de obra disponível, 18 pessoas. Atingimos mesmo? Eu esqueci quanto que a gente utiliza para produzir boneca. 4, 4. E o caminhão? 6. Quanto caminhão? 6 pessoas? 6. Então, se eu fizer 2 lotes de caminhão, estou utilizando 16. Não, pera. Ó, 12. 12. E um lote de boneca 4. Então, eu utilizei aqui quantos funcionários no total? 12 mais 4, 16. Eu tenho quantas pessoas disponíveis? 18 sobre 1. 18. Ó. Minha solução está desperdiçando 2 pessoas.
eu atendi, aloquei o maior número de pessoas possíveis para produzir um determinado número de lotes escolhidos, chegando a uma lucratividade. Mas será que então a gente chegou na solução ideal? Então a gente pode elaborar essa solução, a gente pode observar qual é o impacto que a decisão tem, né, em fazer mais ou menos lotes de cada tipo de produto gera em termos de lucro e uso de mão de obra. 2 funcionários parados. Tem um problema na nossa decisão. Não está perfeita. Eu teria que reprojetar, repensar aquela minha tabelinha. Então, a gente traz essa variável de decisão para iniciar o pensamento ou para definir, vamos falar assim, a otimização da produção. Então, para definir a variável de decisão, a função objetivo e restrição é preciso transformar em linguagem matemática. Então, em linguagem do problema. Então, o objetivo de fazermos isso é tornar o modelo legível, matematicamente falando, e que seja possível depois transcrito em linguagem de programação. Então, o objetivo de fazermos isso é tornar essa variável legível e que mostrará especificamente como a gente vai lidar com esses modelos. Então, lembra que eu falei lá do XI? Então, aqui o XI pode ser representado como o X, quantidade de lotes a produzir. Então, uma variável. E como a gente tem mais de um produto, nesse caso a gente tem 2, o I pode ser I1 e I2. I1 e I2? Como assim, professor? O I1 representando o caminhão e I2 representando boneco. Bom, então, na minha modelagem matemática, eu já consigo enxergar que eu vou ter 2xi, né? xi1, xi2, que são as duas variáveis que eu tenho acesso à alteração. Não vou ter essas duas variáveis? X, x2, porque eu vou poder definir quantos lotes de caminhão e quantos lotes de boneca. Ó, já trazemos um primeiro elemento para formular a nossa modelagem matemática. E esse primeiro elemento é a variável de decisão. Então é possível, vocês estão fazendo isso, já escrever x1 caminhões, quantidade de caminhões. x2, eu até devia ter escrito aqui embaixo, x2, quantidade de bonecas. Já temos 2 elementos da nossa fórmula. Então, por exemplo, do nosso caso, da nossa oficina de brinquedo, a variável de decisão vai ser xi, quantidade de lotes fabricados do produto i. Então, a gente podia falar xi1, boneco, ou caminhão, xi2, boneco. Quarto passo, identificando o que deve ser minimizado, eu ia falar mixizado, nossa, eu ia misturar minimizado com mix de produção, beleza. Minimizado ou maximizado.
Então, para identificar o que deve ser minimizado ou maximizado, consequentemente, para a função objetivo, a gente vai ter que voltar à leitura do nosso problema. Então, lembram lá do nosso texto? Lá embaixo a gente tinha um objetivo. A função do nosso modelo vai levar em conta aquela frase: formular um modelo de programação linear que busque maximizar a lucratividade diária. Então, a gente vai ter aqui, esse exemplo, o propósito de aumentar o lucro, deixar o maior lucro possível por dia. E o lucro vai ser formulado, então, como quantidade de lote do produto A, do caminhão, quantidade de lote do produto B, as bonecas, a quantidade de cada lote, vezes a sua lucratividade, o seu lucro. Aí a gente vai poder encontrar esse valor de lucratividade diária. Então, a gente vai tentar enxergar a variação do XI1 e do XI2 resultando no maior lucro possível. Então, a gente consegue entender o que deve ser maximizado ou minimizado. Então, a gente pode expressar a função objetivo da seguinte forma: maximizar o lucro, sendo que o lucro é a margem de contribuição do lote de produto I multiplicado pela quantidade de lotes produzidos do produto I. Então, a gente vai ter aqui duas multiplicações, né? Lote do produto X1, que é o caminhões, multiplicado pela quantidade de lotes do produto X1, mais lotes do produto X2, as bonecas, multiplicado pela quantidade de lotes produzidos por X2. Duas funções para maximização do lucro. Só estamos identificando as variáveis. Variáveis e o resultado esperado. Cada problema vai indicar o que a gente vai identificar como objetivo. Agora, a última parte, que vem, do meu ponto de vista, ser a mais perigosa, que é identificando as classes de restrições. Então, chamamos de classe de restrições os tipos de limitante que a solução do problema tem que respeitar. Ela não pode ultrapassar esses limites. Então, a gente vai ter que voltar para o problema e identificar o que eu tenho que respeitar. Então, vamos lá. Faltou negritar uma parte aqui. São necessárias 6 pessoas para fazer um lote de produção de caminhões e de 4 pessoas para fazer um lote de bonecas. Temos um fator restritivo aqui já, não tem? Se falar são necessárias aqui, você já pode estar com cara de restrição. Vou precisar no mínimo daquilo. Então, eu não consigo alterar aquela variável. Eu preciso 6 pessoas para produzir caminhão e 4 para produzir boneca. Isso não tem como variar. E existem 18 pessoas disponíveis para produzir os itens.
mais uma variável que me limita, não tá? Só tenho 18 funcionários. Essa é mais uma daquelas que não se alteram, né? É mais uma daquelas variáveis imitadas mesmo. Isso, mais uma que eu vou ter que respeitar. Eu só tenho 18 funcionários. Não posso ultrapassar disso. Então, na minha função, esse cara vai chegar ali naquele limite. Posso trabalhar essa variação de lotes até atingir 18 pessoas. Passou disso, a solução é inviável. Eu não cheguei a 18, a solução ela não está otimizada. Como assim não está otimizada, professor? Essa solução aqui, ela está otimizada? A gente usou o máximo daquelas restrições? Não, faltam Não. duas. Eu estou tendo fator ali que eu não estou tendo um bom aproveitamento. Então, tenho que tentar melhorar essa minha resolução para aproveitar até o limite da minha variável limitante. Fica estranho, né? Até o limite da minha variável limitante, mas acho que dá para compreender, né? Então, não usei todo o pessoal disponível. Podendo ser alocado a qualquer um dos dois em qualquer etapa. E devido à demanda, é necessário, então aqui eu já tenho mais uma palavrinha que eleva a um atendimento, a uma limitação que eu tenho, que é fazer pelo menos um lote de caminhão e um lote de boneca por dia. Então, mais uma restrição. Eu tenho obrigatoriamente que atender essa demanda. Então, quais as restrições que eu tenho aqui? Quantidade de pessoas para cada linha de produção, o volume total de pessoas e o número mínimo de lotes. Eu tenho 3 restrições, 3 variáveis, ou 3 classes de restrição. Então, a primeira classe de restrição diz respeito à mão de obra para a produção de cada lote, de quantidade de cada lote necessário. Então, a gente pode expressar a classe de restrição da segunda maneira. Restrição de mão de obra. O número de pessoas alocadas para a fabricação dos 2 produtos não pode ser maior que 18. Levando em consideração a quantidade de cada um dos produtos. E a segunda, número mínimo. Então, número mínimo de lotes de cada produto. O mercado está exigindo que a gente ofereça, no mínimo, um lote de cada produto. Então, isso pode ser expresso da seguinte maneira: quantidade mínima de produção. Então, deve ser produzido, no mínimo, um lote de cada produto. E com esses 5 passos, a gente consegue definir essa modelagem. Modelagem não. As variáveis para modelagem. Difícil, mais ou menos. Acho que vamos ter que testar aí para saber. Testar por isso. Aí o William foi já o curioso que foi verificar que continuava. Deixa eu abrir aqui para explicar para vocês. Agora de matemática, eu acho que vai ser uma equação de segundo grau, hein? De segundo grau? É porque é x1, x2 me lembrou a equação de segundo. Será que não pode ser um sistema
de equações. É, Vamos esperar a próxima aula para vocês não se desgastarem ainda com a modelagem. Vocês vão gastar esforço essa semana fazendo o quê? Identificando essas mesmas variáveis para esse caso. Então, nosso caso de formulação de inseticida. A gente está numa indústria agroquímica que produz 3 inseticidas que levam alguns ingredientes inseticida: piretroide, xileno, sulfatante e solvente. E as informações de cada tipo de ingrediente vai estar aqui abaixo. Como é que a gente compõe cada inseticida? Então, como é que a gente compõe cada tipo de inseticida? Vai ter a participação de cada um deles. E existem em estoque 600 tonéis de solvente, 200 do primeiro ingrediente, 80 do segundo, 140 do terceiro, e a gente vai precisar ter que utilizar essa matéria-prima para produzir no mínimo 10 tonéis aqui de um inseticida só. Inseticida 3 que a gente tem que produzir, os outros a gente produz se achar ideal ou não. E o lucro de inseticida de cada tonel são, aí eu trouxe aqui, né, dos 3, aí vocês vão identificar qual a variável de decisão, ou quais as variáveis de decisões. Qual o fator a ser maximizado ou minimizado nessa produção? E quais são as classes de restrições? Vocês vão colocar em prática os 5 passos. Professor, eu não quero desenhar. Pode transcrever o problema através de texto. Vai ficar a critério de vocês, desde que vocês consigam identificar esses 3 itens. Então, essa é a tarefinha de casa de vocês. E a próxima aula a gente vai fazer o quê? Começa corrigindo esse exercício e a gente vai passar para modelagem matemática daí. A gente vai chegar nos finalmente, vamos falar assim. Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo? Não sei se deu para ficar, né? Mas esse é o exercício. Tranquilo, né? Não sei, mas... Vocês só vão saber se vai ser tranquilo ou não como? Tentando, fazendo exercício. Não é para vocês elaborarem nada, vou falar assim, ali, por enquanto, é para exercitar a lógica, né? Isso. A ideia é que vocês comecem a exercitar a lógica entendendo, opa, quais são as variáveis que eu vou ter para daí a gente poder, na próxima aula, fazer a nossa modelagem matemática. Beleza. Tá bom, gente? E por hoje é isso. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Não, acho que já era só essa mesmo, né? Se era só para definir as variáveis, por enquanto. Ali, por enquanto, vocês não vão pensar na equação ou no sistema de equação. Vocês vão ver que muitas vezes a gente cai em sistemas, tá? Primeiro vamos exercitar essa identificação das variáveis. Senão, vai ficar truncado o pensamento para vocês. Eu prefiro separar para não ficar truncado. Tá bom? Beleza.
Beleza? Então tá, gente. Então, desejo para vocês boa sexta-feira, um bom fim de semana, aproveitem o calor, né? Aproveitem com juízo, né? Lembrando que a gente ainda está com essa porcaria da pandemia Beleza, na professor. nossa vida, né? E a gente se encontra sexta-feira que vem. Opa, fechou, professor. Tá bom, gente? Então, bom descanso para vocês. Até sexta-feira que vem. Bom descanso, professor. Tchau. Beleza, professor. Bom descanso, bom final de semana. Valeu, gente. Obrigado.